Sejam bem-vindos ao Bendita Resenha. Me chamo Miriam Serrano, membro da Igreja Batista, apaixonada pela Palavra de Deus. Hoje, quero compartilhar com você uma palavra que Deus falou no meu coração. Vem comigo! Vamos meditar sobre quando estamos vivendo uma tempestade. O tempo todo, Deus pede para que a gente venha exercitar a nossa fé. E a nossa fé, ela é representada na Bíblia, quando Jesus nos ensina, como um grão de mostarda. A nossa fé, ela precisa ser como um grão de mostarda. Ou seja, não é porque a semente é pequena, mas por como ela é uma semente, e essa semente ela é plantada, ela germina, ela cresce e dá frutos. Então a fé, ela precisa ser exercitada. A fé não é uma coisa que, plim, como uma mágica, uma varinha mágica, plim, e aconteceu. Não. Eu preciso crer. Eu preciso crer e somente crer. E cada vez mais que eu tenho mais confiança em Deus e que eu creio mais, eu vejo frutos daquilo que eu estou semeando na minha fé. E aí, cada vez mais essa fé vai crescendo. Essa fé vai crescendo. A confiança vai crescendo, a fé vai crescendo, a confiança vai crescendo e a fé vai crescendo. Então vamos lá. Quero compartilhar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levou assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal e vento. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que, mesmo já estando a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre essa passagem que nós vamos refletir sobre fé. Deus nos envia a prova para sermos aprovados. Prova é no sentido literal da palavra, prova. O que é uma prova? É prova. A gente, quando passa na escola, no ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, faculdade, curso, seja o que for, a gente passa por uma prova para ter uma certificação. Para a gente concluir um nível de estudo, a gente passa por prova. A gente passa por uma avaliação. E uma avaliação formal chamada prova. E nessa prova existem perguntas que a gente responde. E se a gente tem uma quantidade de nota a alcançar mínima, a gente passa, é aprovado ou é reprovado. Ou vai para recuperação. E quando a gente é reprovado, a gente passa por uma coisa chamada dependência, né? Ou seja, a gente refaz a matéria de novo. Aqui, esses discípulos eles estavam passando por uma prova. Jesus ministrando milagres, prodígios. E aí, Jesus fala, olha, vamos para o mar. Eles vão para o barco, outros barcos próximos acompanham ele. Jesus cansado,
foi para a proa, pegou um travesseirinho e foi dormir. E uma grande tempestade vem. Ora, um barco no mar, numa grande tempestade, ele balança muito, ele sacode muito. E Jesus estava dormindo. Algo me faz perceber o motivo pelo qual ele estava dormindo. Primeiro, ele está muito cansado. Quando a gente está muito cansado, pode acontecer o barulho mais alto que for que você não acorda. Quando você realmente está extremamente cansado. E eu pude viver essa fase no início da minha maternidade, onde você tem uma privação de sono. E aí, você realmente fica no limite, você fica cansado, fica exausto. Então, eu imagino que Jesus ele devia estar nesse nível de cansaço, numa exaustão muito grande. Que a ponto de todo o barulho do mar, da tempestade, do vento e do balanço do barco não acordar ele. Uma outra questão. Bom, eles são meus discípulos. Eles vão exercer a fé. Eles vão fazer aquilo que eu tenho feito e que eu tenho ensinado eles a fazer. Só que, na realidade, os discípulos que são pescadores, que estão ali com eles, habilitados a lidar com um barco numa tempestade, apavorados, acordam Jesus. Jesus, Jesus, uma grande tempestade, a gente vai afundar. E aí Jesus fala assim, por que sois tímidos? Como é que não tem fé? Como é que vocês não têm fé? Vocês têm caminhado comigo, sinais e prodígios estão acontecendo, por que vocês não têm fé? E aí Jesus fala assim, ó. Repreendeu o mar, acalma-te, mar, emudece-te. E o mar acalmou e se fez grande bonança. Existem coisas que às vezes a gente quer chamar o pastor, a gente quer chamar a irmãzinha de oração, a gente quer chamar o líder de célula. Mas quem tem que exercer a fé somos nós. A gente quer chamar o vizinho, aquele que tem mais tempo de conversão. Enquanto que Deus está nos chamando para caminhar com Ele. Jesus estava no barco, eles estavam protegidos, Jesus estava no barco, eles não estavam só. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não estamos sozinhos. Então a gente tem que exercer a nossa fé, que é uma semente pequenininha. Mas quando ela é plantada em terra, ela germina e vira uma grande árvore de mostarda, com muitos frutos, com muitas sementes. Então, se a minha fé ela precisa ser exercida, Deus vai enviar provas. Se é a dificuldade financeira, repreende a dificuldade. Se é o medo, Senhor, me perdoa pelo meu medo, inunda-me com teu amor. Eu repreendo todo o medo, toda a força do mal que está ao derredor, me atormentando, tirando a minha tranquilidade de sono. Se são brigas, repreende. O que Jesus fez? Acalma-te, emudece. Se são pessoas que estão falando, manda calar. Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, nenhuma língua que ousar em juízo contra mim, o Senhor Deus a condenará. É a herança que vem para mim, que sou tua serva, ou sou teu servo, diz o Senhor. Vai lá, toma posse da palavra, declara a palavra. Repreende a escassez. Sai daqui agora, em nome de Jesus, toda a escassez.
A palavra de Deus diz que os celeiros, os nossos celeiros serão abundantes. Senhor, eu quero viver essa abundância. Me ensina a administrar a minha renda. Perdoa-me pelo meu consumismo. Perdoa-me por não administrar corretamente as minhas finanças. Primeiro, peça perdão a Deus. Repreende o mal. E peça a Deus. Declare a palavra de Deus sobre a área da tua vida que precisa abundar. E no final, agradece. Senhor, muito obrigado. Porque eu tenho plena certeza que o Senhor já está fazendo, que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou pensar, segundo o teu poder que opera em nós. Muito obrigada. Coração grato a Deus. A gratidão não é só pelo que Ele fez, mas por aquilo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Exerça sua fé nas pequenas coisas. E depois exerça sua fé nas grandes coisas. Comece a fazer diferente. Ao invés de eu chamar a minha irmã de oração, o meu líder de célula, o meu pastor, não, eu estou passando por essa dificuldade. Eu vou vencer essa dificuldade em Deus porque eu vou exercer a minha fé. Fé não é sentimento. Fé é crer na palavra de Deus. Mergulhe nela. Busque a Deus. E Deus vai dar a direção. Se essa palavra gerou valor para você, dê um like. Compartilhe com quem precisa. Deixe o seu comentário. E muito obrigado, RW Digital, que é uma empresa de marketing digital, que tem nos abençoado, nos filmando, editando e fazendo todo esse trabalho em prol do reino de Deus. Se a sua empresa precisa, entre em contato. Fiquem com Deus e até a próxima.